Saravá Macumbeiros, tudo bem? Como vai? Espero que todos estejam bem. Pai Anderson que fala com vocês. Ifá da Milarê, Exu Tobi, Xangô Tolá e Tata Enlundi. Esse vídeo eu quero explicar para vocês o porquê que Ifá destruiu a minha vida. Saravá Macumbeiros, tudo bem? Como que vocês estão? Ifá destruiu a minha vida. Como pode ter acontecido uma coisa dessa com um sacerdote? Vamos lá, gente. Esse vídeo aqui, obviamente, eu quero deixar para vocês a minha experiência dentro do culto. Principalmente deixar um alerta para vocês no que tange a pessoas, a sacerdotes e a sacerdotisas. Eu vou tentar resumir, ser bem breve. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu tenho certeza que vai ficar de alerta, um aviso para todos vocês e, obviamente, aquelas pessoas que são um pouco mais responsáveis, né? Que tem mais responsabilidade para com o seu próximo, vai entender e saber interpretar esse vídeo. Desde a minha época de Umbanda, em todos os jogos de búzios que a minha mãe de santo fazia para mim, sim, a minha mãe de santo fazia jogo de búzio. Por quê? A minha mãe de santo, ela é uma senhora já iniciada no candomblé de Queto para Oxum. Acredito eu que já fez mais de 50 anos. Então, alguns cuidados, a minha mãe, obviamente, ela usava toda a sua sabedoria que ela adquiriu no candomblé. E isso tá tudo bem, tá? Não é misturar uma coisa com a outra. Mas em todo jogo de búzio que a minha mãe fazia para mim, sempre vinha a orientação muito forte de orixá, de que seria um possível caminho para mim. E eu fui postergando isso, postergando por muitos e muitos anos. Até que em 2017, eu faço uma consulta com um sacerdote no culto tradicional iorubá, sim em Bilé Orixá, aonde Xangô e Exu se mostrou muito naquele jogo. E ali que eu tomei noção e tive a ciência de que existia o culto de Ifá e o culto de Orixá. Vamos entender que Ifá é uma coisa, Orixá tradicional é outra. E aí, desde 2017, eu passei a estudar, a se aprofundar, e uma pessoa que me ajudou muito, um canal que me ajudou muito, foi o canal da Casa da Boa Sorte, do Babá Zarcel. Mandar um beijo para ele, que infelizmente ele tá meio que ligado nessa história toda. E começou tudo aquilo me fascinar. O candomblé, eu acho muito lindo, as festividades, eu acho tudo muito lindo, mas nunca me atraiu, né? Para que eu pudesse, de repente, trilhar um caminho junto ao candomblé. Eu respeito, adoro de paixão, mas não é para mim, eu não iria me enquadrar. E aí eu conheço o culto tradicional. E isso vai até 2020. Quando eu me inicio para Xangô dentro do culto tradicional na família do Babacola Colaolé, que é um nigeriano, um africano, que ele tem várias famílias, vários filhos espalhados aqui no Brasil, e a nossa família Ebeodé fazia parte desse clã, e eu me inicio em Xangô. Então isso para mim, aquilo para mim foi tudo muito mágico, e aí eu sigo o meu caminho. Porém, em todos os odus do meu Xangô, ou seja, todo ano que eu fazia obrigação para o Xangô, sempre vinha alguns odus me orientando esse caminho para Ifá. Porém, quando foi em 2021, eu me desligo dessa família de orixá e eu fico sem ninguém. E aí eu começo a pesquisar uma pessoa com cuidado. É o que eu sempre falo para vocês, e esse vídeo vai ter vários spoilers, vários alertas, vários gatilhos. Não caia de cabeça para um sacerdote ou uma sacerdotisa. Dê tempo, visite, faça rituais, conheça. Não vá, não seja emocionado de repente como eu fui. Por isso desse vídeo para vocês. E aí quando foi no ano de 2023, janeiro de 23, eu conheço uma sacerdotisa
de família, uma sacerdotisa de orixá, que me abraçou e abraçou a minha esposa e os meus filhos de santo como se fosse da família dela. Fizemos ritualísticas, enfim, passamos um ano inteiro nos cuidando com ela, até com que nós tomássemos a decisão de se iniciar em Ifá. E aí, tudo começa a mudar. Para todos vocês sabem, tanto eu quanto a minha esposa fomos iniciados no Odudua, e esse vídeo aqui não quer dizer sobre nada sobre o Odudua, porque foi um lugar que eu passei maravilhosamente bem, e no decorrer do vídeo vocês vão entender. Eu nunca fui um sacerdote que eu queria que meus filhos ficassem ali subservientes comigo, né? Então, os meus filhos de Umbanda, alguns iniciados meus de Quimbanda, que tinha essa trajetória, que precisava ter essa trajetória dentro de Ifá, eu com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, eu levava esses meus filhos para essa sacerdotisa cuidar. Inclusive, alguns deles hoje não estão mais comigo, mas eu tenho certeza que se eles verem esse vídeo, eles vão confirmar toda essa história. E em dezembro, nós vamos para o Odudua para que eu possa fazer lá o meu Ifá. E foi tudo muito mágico, foi tudo muito lindo. Só saudades e lembranças boas que eu tenho de lá, de toda a comunidade da Ebé, dos nigerianos, dos africanos, do King, enfim. Não tenho o que falar de lá. Quando foi em janeiro, a minha esposa Sabrina, ela foi fazer a sua iniciação. E aí começou todo um problema pessoal. Milindre, falsidade, subserviência, autoritarismo e humilhação. Começamos de fato a conhecer quem era essa sacerdotisa que estava conosco. A iniciação da minha esposa foi uma tragédia porque ela se iniciou-se em Ifá, teve as suas orientações, e uma das orientações era para que ela se iniciasse em Ogum. E naquele momento, aquela sacerdotisa, por achismo dela, ela falou que a minha esposa tinha que se iniciar em Exu, que Exu é primeiro de tudo. E aí começa os contrários da vida, né? Enfim, passou-se o período. Quando foi em fevereiro para março, essa sacerdotisa veio na minha casa, ficou na minha casa, que ela tinha alguns rituais que ela iria fazer para mim. Fizemos esses rituais e eu falei para ela que eu tinha um projeto muito bacana, que era um projeto de realizar lives com alguns sacerdotes diferentes. Então eu já tinha conseguido um pastor, eu tinha conseguido um padre, então eu queria fazer com vários sacerdotes. E como eu mencionei aqui no vídeo, o sacerdote de Ifá, naquele momento, que eu mais me afinizava e tinha tenho um respeito por ele, um carinho gigantesco pelo Zarcel, ele seria o meu primeiro convidado sacerdote homem para falar de culto tradicional iorubá. E ela prontamente aceitou, até porque essa minha sacerdotisa, ela seria a próxima convidada, porque eu queria trazer um homem e uma mulher. Lembrando também, gente, que tudo que eu estou falando aqui, eu consigo provar tudo isso, tá? Por foto, enfim, mensagens, tá? Então nada que eu estou falando aqui é invenção da minha cabeça e nem para denegrir ninguém. Então, bora pro vídeo. Fizemos a live. No dia da live, foi um dia assustador para mim, porque essa minha sacerdotisa, ela tinha passado pelos problemas de saúde, ela não estava presente no nosso grupo de WhatsApp, né, da nossa EBE, e a mãe dessa sacerdotisa, ela resolveu me escorraçar na família. Sim, eu fui escorraçado. E quando eu falo que eu fui escorraçado da pior maneira possível, né? Eu fui chamado de traidor. Quer? Tô gravando. Mas você não tá vendo aqui que eu tô falando sozinho. Não tô gravando, tô falando um negócio de por que Ifá acabou com a minha vida. Polêmico esse vai, que eu tô contando a história inteira. E por que eu falo que acabou com a minha vida? Porque ela me xingou de tudo quanto foi nome, ela me humilhou, ela me denegriu para todos aqueles meus irmãos que estavam naquele grupo,
E obviamente ela acendeu uma fogueira. Até então, a minha antiga sacerdotisa havia falado que ela não tinha conhecimento disso, só que ela foi ter conhecimento disso depois de uma semana. Eu já tinha saído da RBE, enfim, já tinham causado toda uma humilhação comigo. E aí, a única pessoa que na ocasião eu tinha contato, que inclusive perguntou pra mim, né, falou: pô, pai Anderson, como que você tá? Pô, a live foi bacana, não sei o que e tal. E eu falei pra ele, Babá Marcel, pra mim não foi muito bom não. E eu expliquei pra ele, e ele ficou assim, horrorizado com tudo que aconteceu. Lembrando que essa senhora que fez todo esse estardalhaço, ela é uma senhora, acredito eu, que mais de 70 anos, uma senhora completamente polida, uma senhora assim, bacana demais, e nos surpreendeu muito essa atitude pequena dela, né? E, enfim. E aí começa tudo aquilo que todos vocês vão passar um dia. Acho que vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estão pensando, poxa, mas o Tata, a Mama passa por isso, vocês têm dificuldade? Sim, nós passamos, nós somos seres humanos iguais a vocês. Nós também realizamos escolhas boas e escolhas ruins, e isso está tudo bem. Enfim, só que essas pessoas também eram nossos iniciados na Quimbanda. Era uma família, né? Mãe, filha e marido. E aí nós decidimos, conversamos e decidimos cada um ficar no seu canto. E aí começou todos os problemas piores. É muito louco porque na época essa antiga sacerdotisa minha, ela começou a procurar ex-filhos de santo meu que tinha se desligado para começar a fazer complô contra mim e começar a inventar um monte de histórias. E por que que hoje eu sei que são histórias inventadas? Porque uma pessoa me procurou e nós conversamos, e foi muito louco porque no mesmo dia que essa sacerdotisa estava falando para essa pessoa que eu estava ameaçando ela de morte, a filha, enfim, que eu iria acabar com a vida dela, no mesmo dia, na mesma hora, essa sacerdotisa estava mandando mensagem para mim, dizendo que me amava, pedindo orientação de como que ela poderia fazer um culto do chama dinheiro lá na casa dela. Olha que loucura tudo isso. E gente, tudo isso que eu estou falando para vocês, nós temos todas as mensagens de tudo isso, tá? Que inclusive essa pessoa que me procurou para conversar foi a Ingrid, da Cabula Mulemba. Vou mandar um beijo para ela e um abraço também. E aí essa sacerdotisa, ela criou uma rivalidade entre eu e essa Ingrid gigantesca. Todos vocês puderam acompanhar aí como que foi, pelo menos 2024, um inferno, né? Muitas pessoas me atacando, muitas pessoas inflamando uma situação que não existiu e sem me conhecer, até que no final de 2025 a Ingrid me procura, a gente senta e quando a gente encontra as conversas, a gente vê que tudo que aconteceu entre eu e a Ingrid não passou de um mal entendido, obviamente inflamado e impulsionado por uma outra pessoa. E o que eu quero deixar de alerta para vocês, essa é um pouco da minha história. Então não é que Ifá destruiu a minha vida, muito pelo contrário. Ifá, os orixás, só somou na minha vida e na vida da minha família. Então eu carrego com muito orgulho o Idé Ifá, a minha esposa também. O nosso culto de Ifá ele permanece. Hoje, graças a Eledumar e graças a Exu, nós temos um sacerdote que nos orienta, que cuida da gente, que trata a gente igual filho. Todo mundo vai ter os seus problemas. O meu sacerdote ele não é o melhor do mundo. O meu sacerdote ele não é a pessoa mais legal do mundo. Mas o meu sacerdote ele é o meu sacerdote. Então tudo aquilo que o meu sacerdote ele se propõe a fazer para mim, para minha família, é muito bem feito e vem surtindo resultados e efeitos gigantescos na minha vida, na vida da minha família e principalmente na vida dos meus filhos de santo. Então, o gatilho e a mensagem que eu quero deixar para vocês não se iludam com a pessoa que vem atrás da câmera com uma fala mansa, né? Principalmente
uma mulher, porque hoje nós temos até que tomar muito cuidado, porque nós que somos sacerdotes homens, nós somos muito atacados por sacerdotisas mulheres. E eu entendo elas, até porque o patriarcado é muito louco no nosso país. Só que a mulher hoje, vocês mulheres, vocês têm muita voz. E é muito complicado como uma sacerdotisa mulher, ela vai para a internet ou ela vai falar que eu, como sacerdote homem, eu agredia filha de santo, eu batia em filha de santo, enfim. Então, isso poderia ter acabado com a minha vida pessoal, isso poderia ter acabado com a minha vida sacerdotal. E o que nós fizemos sobre isso? Tivemos a calma, a paciência, assim como Exu pede, assim como nosso Ori pede, e deixamos que tudo corresse como o Orixá quisesse. Então, fique de aviso para vocês. Quando vocês forem adentrar qualquer tipo de culto, conheçam o sacerdote ou a sacerdotisa, procurem saber da índole deles, procurem saber do caráter deles, né? O que essa sacerdotisa fez foi uma coisa péssima, né? Alguns filhos de santo meu abandonou a nossa casa para querer seguir com ela. Inclusive teve uma iniciada que seguiu orientações dessa sacerdotisa e acabou que vindo falecer, porque quando a gente se inicia na Quimbanda, nós temos pactuação com nossos espíritos, e essa sacerdotisa passou uma orientação furada para ela, ela despachou o assentamento dela tudo, e infelizmente ela veio a óbito, algo que nos deixou muito triste, mas muito puto da vida, porque nós sabíamos que todos esses filhos que estavam saindo da nossa casa e indo para ela, todos estavam sendo completamente corrompidos, né? Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, esse título de Ifá acabou a minha vida, é para chamar a atenção, não somente para Ifá, mas para o Candomblé, para a Umbanda, para a Quimbanda, seja lá a religião que for. Tomem muito cuidado, procurem conhecer muito bem qual é o sacerdote que vai estar do seu lado, qual é o sacerdote que vai te orientar, porque isso lá na frente vocês vão plantar hoje para lá na frente colher. Eu demorei muito para vir expor tudo isso, mas eu queria expor dessa maneira, né? Estamos aqui com o nosso canal no YouTube e agradeço a todos vocês, mais de 80 mil inscritos, com mais de 4 milhões de visualizações por mês. Então eu só tenho que agradecer a todos vocês inscritos, e aqui no nosso canal não vai ter só coisas boas, vocês precisam conhecer também tudo aquilo que de ruim pode acontecer na vida de um sacerdote, né? Então, curte, compartilha, deixa, por favor, nos comentários o que você acha disso, se você já passou por uma situação dessa. O intuito desse vídeo aqui não é, em hipótese alguma, denigrir ninguém, mas o intuito principal desse vídeo sim é deixar um alerta e vários gatilhos, que é para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam ludibriados e para que vocês não tenham a vida de vocês devastadas por pessoas que não sabem conduzir pessoas, por pessoas que precisam aprender a lidar com pessoas, né? Então, o caminho do sacerdote ou da sacerdotisa não é apenas você ir lá no Ifá, fazer o seu Ifá, pegar o seu ID Ifá, mudar o seu nome no Instagram, colocar de babá Iá e sair, meter a mão em um monte de cabeça. Não é assim que funciona. O culto tradicional, ele é uma tradição milenar, uma tradição onde os seus sacerdotes, eles dedicam mais de 10, 15, 20, 30 anos da vida para que eles aprendam. Então tome cuidado quando um brasileiro ele chega e ele fala que ele aprendeu tudo isso em um ano. Dentro da minha concepção, isso é fora de cogitação. Então tem bastante sacerdotes bons, bastante sacerdotisas boas, saibam escolher, usem nós como exemplo, que eu tenho certeza que vocês trilharão um caminho muito bacana dentro do Ifá, dentro do Orixá. Então eu, Pai Anderson, eu, Ifá da Milaré, eu, Exu Tobi, eu, Xangô Tolá, são as minhas diginas dentro do culto de Ifá, e eu, Tata Ilunde, que é a minha digina dentro
do culto de Quimbanda Congo. Agradeço a todos vocês. Deixo um abraço e um beijo para todos vocês. Deixe nos comentários, tá? E é isso. Ifá, ele é vida. Só tomem cuidado com as pessoas. Banda Girixu.